Boa tarde, meus queridos irmãos da Palavra Viva de Deus. Hoje, sábado, dia 25/4/2025. 26, né? Hoje é 26. Mais uma vez o programa está no ar. Para a gente passar para todos vocês aí uma tarde de evangelização, acompanhando as músicas e mandando e-mail para aqui para o programa para que a gente possa interagir entre nós todos. Boa tarde, Alex. Boa tarde, João Batista. Boa tarde, Ana Maria. Os músicos, né? Boa tarde dos músicos lá. E agora nós vamos, como sempre, né? Ler o Evangelho. Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por meio dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos nas suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditaste porque viste. Bem-aventurados os que creram sem ter visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos nesse livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ana? Aniversários da semana. Começamos aqui hoje. Dia 26. Hoje é 26. Maria Eduarda. Amanhã, Paulo Pedrini, de Brusque, o pai do Roberto. Adilson do Mato Grosso, Thalita Fequetia e Bianca Fequetia. Dia 28, a nossa irmã Aline Cristina da Conceição e Margarida, filhinha da Janara. Dia 29, meu netinho, Davi Evald da Conceição, filho do Lucas e da Lara, e Maria Emília de Guarujá. Dia 30, Ladislau Matiuschenko de Paulo Frontin, Kelly da Bahia, Welzy Ranier, tia Silvina e Luiz Rigolinha de Taquaras. Dia 1º, Thaís Matiuschenko de Paulo Frontin e Bruna Daiane de Belém do Pará. Dia 2, João Batista de Minas Gerais. A gente oferece todas as músicas do programa especial, né, para nossa irmã Aline, meu netinho, né, o Davi, e para todos que estão aqui anotados. Primeiro e-mail de Carlos Romeu Silva, de Monte Belo, Minas Gerais. Boa tarde, família Conceição, toda a equipe do programa A Palavra Viva de Deus e todos os divulgadores das santas mensagens, a todos vocês, salve Maria, Santíssima, querido Jesus e glorioso São José, peço a bênção do Santo Profeta Pedro II e de todos os padres conservadores que ajudaram a divulgar esta obra. Ofereço esse lindo e maravilhoso também para os aniversariantes desse mês, que Deus derrame todas as bênçãos do céu sobre todos e lhes dê saúde, paz e felicidade a todos.
Ofereço também para toda a família Conceição, para o Eugênio, para meus irmãos e a todos que estão firmes nesta obra. E que Deus abençoe todos. Fiquem com Deus e Nossa Senhora. Um feliz e abençoado domingo. E um grande abraço a todos. Carlos Romeu Silva, de Montebello, Minas Gerais. Roberto também oferece todas as músicas do programa para o seu pai, Paulo Pedrini, que faz aniversário amanhã. Aqui também tem recadinho. A dona Terezinha aqui de Taquaras, ela manda também todas as músicas do programa para o seu irmão, Luiz Igolim, aniversário dia 30, agora de abril. A Odete também manda aqui um recado para a sua tia Aline. Queria oferecer a próxima música para a minha inspiração da música e como pessoa. Te amo muito, tia Aline, e rezo sempre para que Deus e o vô te protejam e te guiem sempre no caminho do céu. Espero poder cantar e estar ao teu lado até na outra vida. Feliz aniversário de sua sobrinha e filhinha Dé. Agora da outra, puxa, né? Aladim. Quero oferecer todas as músicas do programa para a tia Aline, que Deus e o vô te protejam sempre e que tu continues sendo essa tia, filha, irmã, especial para todos. Obrigada por cuidar tão bem da avó. Te amo muito, da sua sobrinha Ladi. Amélia Almeida também manda boa tarde, Ana, e a todos da Palavra Viva de Deus. Parabéns por esse lindo programa. Quero agradecer à família Conceição tudo que fizeram e que me acolheram muito bem, com muito carinho. Agradeço muito do coração. Muito obrigado, um abraço para toda a família Conceição. Salve Maria, glorioso São José. Amélia Almeida. Vai deixar saudades para a gente também, né? Elas vão embora segunda-feira. Nossas amigas de Portugal. E a música? Programa este, a Palavra Viva de Deus, agora é 14 horas e 26 minutos. Como você já pode observar, José Roberto não se encontra hoje no programa. Foi fazer um passeio para comemorar, celebrar os 29 anos de casamento dele com a minha cunhada Marlene. Então, quando você estiver ouvindo, Zeca, que aproveite bem o passeio, você e a Marlene, tá bom? Que Deus acompanhe vocês aí. E que volte com o vigor todo, tá bem? Outra coisa também gostaria de lembrar as pessoas. Amanhã, domingo, é dia 27. 8 anos que o nosso amado profeta nos deixou. Foi para um outro patamar. Então amanhã a gente vai fazer uma celebração, que amanhã também é de Jesus de Misericórdia. É um dia especial, muito especial. Mas também vamos celebrar essa partida do nosso amado profeta para um nível superior. Então aquele que tiver condições, que puder trazer uma flor branca, de qualquer espécie, mas principalmente na cor branca, que tragam. E a gente vai rezar o nosso texto. Vamos esperar que essa flor seja abençoada, para que possamos voltar para casa com a flor, como se tivesse o profeta entregue para todos nós. Vamos fazer uma celebração bonita, tá bom, pessoal? Para não passar no esquecimento. Mesmo porque, eu sempre falo para meus irmãos aqui, eu não vejo como o pai morto. Ele está vivo, muito vivo. Apenas não vive mais no nosso meio, mas vive em outro plano. É como se ele tivesse ido viajar para o Japão. Não sei se ia conseguir mais tocar nele fisicamente. Então isso eu tenho que guardar em mente. Hoje ele está gozando da felicidade de Deus com 90 anos. Então amanhã a gente vai celebrar essa passagem de nível, que amanhã depois seremos nós, tá bom? Dando continuidade no programa, agora vamos fazer a primeira mensagem. Primeira mensagem, o nosso amado profeta vai fazer a leitura e o comentário. A mensagem de hoje, para quem não ouviu através do programa do rádio, vocês devem prestar atenção. Daqui para frente, para quem ainda não estava junto conosco,
vocês devem prestar atenção no momento da Santa Hóstia que sai da mão do padre. Preste atenção, porque isso aqui é muito sério mesmo. Sou o que sou, um Deus absoluto que promete, cumpre o que foi escrito pelos meus profetas. Mensagem de hoje, dia 26 de 2014, 26 de abril, aliás. Aí vocês vão prestar atenção, depois que sai da mão do nosso sacerdote, que respeita todos os direitos que Jesus pede. E aqueles que não respeitam, ou seja, preste atenção. O poder da Santa Hóstia só está na mão de todos aqueles que vêm me honrando, desde o momento que, primeiro, procure fazer tudo conforme escrito está. No momento quando abençoei os pães que reparti aos meus apóstolos, e o vinho, ali deixei tudo o que o homem precisasse, mas que não viesse a me trair. E mesmo assim, Judas me traiu. Agora não só vejo Judas, que foi o meu traidor, muito mais vejo por toda parte esses que, na frente da maior parte da humanidade, vêm me traindo. Então não há mais razão de deixar assim, como está. Não vejo esperança para com esses de voltarem assim como foi no passado, onde eles, os que se dizem meus servidores, fizesse de tudo para me agradar. Meu adversário é que está no comando, no coração de cada um deles, o traidor que é o Judas. Na cruz, quando ainda estava pregado, em meus sofrimentos, podia ver como o diabo estava feliz, porque pensava que eu não viesse ressuscitar. Depois que viu a minha ressurreição, ficou com raiva, pensando que eu, o Filho de Deus, não viesse mais a tirar o seu cargo. Como agora, na mente desses que fez um pacto com o diabo, jurou de fazer tudo para tirar o direito meu, fazendo de minha casa um covil de ladrões, que já não penso mais em mim, achando que não sou mais o que sou, um Deus absoluto que promete e cumpre o que foi escrito pelos meus profetas. Agora vocês vejam só uma palavra, que bem pouco escrevi isso aqui. Na negligência deles, tudo está acabado. Por isso que nas mãos deles, a Santa Hóstia é como se fosse um pedaço de pão comum. Foi isso que Judas fez para comigo. Pegou o pão, consagrado por mim, e jogou no chão. Quando viu que a oferta que fizeram os sumos sacerdotes era mais fácil de sobreviver, enganou-se. As moedas que recebeu começaram a queimar as suas mãos. Então viu que tudo estava acabado para ele. O mundo que criei, viu com seus próprios olhos que já não mais pertencia, por ter me traído, como irá acontecer com todos esses que vêm me traindo. O dinheiro que eles vêm recebendo servirá de mortalha para cada um desses, para levar aonde Judas está. Jesus de misericórdia, Pedro II. Você imagina só na hora da separação, né? Na hora de tirar os que pertencem a Jesus, e esses que se dizem servidor de Jesus, vai para o lugar onde está Judas.
Olha, é uma coisa que a gente que não tem pouco estudo, mas dava para entender. Que Jesus falou, muitos que têm olhos não conseguem enxergar e ouvido não conseguem ouvir. Você participa de uma missa, seja lá onde for, da Santa Missa. Você começa a ver o erro desde a hora que você entra na igreja. Se você que ainda não viu, entrou primeira vez, por acaso você viu alguém aqui mal vestido, começa por ali. As mulheres com seu vestido, com sua saia, o homem com a calça, a camisa ou terno. Começa por aí. Nas outras você quase não vê mais. Depois você vê que na hora da consagração da Santa Hóstia, os padres estão de frente para o sacrário e que lá não tem mais, que já está de lado. Começa por aí também. Depois você vê que ao chegar perto do sacerdote, todo mundo dobra o seu joelho, porque tanto faz no céu como na terra, como no inferno, vão ter que dobrar. E esses padres, esses bispos, que proíbem de dobrar, os mais culpados são eles. Porque ninguém tem esse poder de proibir um homem ou uma mulher dobrar o joelho na frente do Santíssimo Sacramento. Só é como Jesus disse, tem olhos não consegue enxergar, tem ouvido não consegue ouvir. A verdade está aí. E está cada vez pior, em toda parte da terra. Ninguém entende mais ninguém. A fome por dinheiro é a coisa mais triste, é o que está traindo Jesus. É o pacto que ele disse que fizeram. Porque lá corre dinheiro que se vocês nem sabem. Eu já falei. Eu estive lá pela primeira vez e não vou mais, nunca. Nem quero. Se pague ainda, eu não quero. Eu estive aí com um casal, junto comigo, até foi eles que pagaram a passagem para mim. Quando eu vi aquela barbaridade de fortuna lá dentro, do Vaticano, lá, é ouro que não se acaba mais, ainda tinha que pagar 150, aliás, foi $7 para entrar, são milhares por dia. Então esses, vocês acham que são representantes de Cristo? Só um cego que não enxerga. A humanidade morrendo de fome. O dinheiro lá é como água. Os cofres deles estão brigando até lá dentro. Já deu um sinal. O que eles estão querendo fazer, já deu um sinal. A maior cruz que tinha lá, caiu. São mais de 30 metros de altura. Caiu a cruz, sem nada terremoto. Caiu, quebrou Cristo, quebrou tudo. O povo não está enxergando que isso é impossível. Querer enganar a humanidade, mas não engana a Deus. Mas como é que você acha que você vai pagar como a despesa da nossa igreja? E vocês pensam que aqui também não tem despesa? E quanto é que cobra cada pessoa? Tem dízimo? Não tem, aqui não tem, não existe dízimo. Aqui a pessoa dá o que quer, o que pode dar. Então começa por aqui, ou como Deus quer. Mas como é que pode pagar tudo? Você é tocado por Deus, você dá aquilo que pode. Sim, mas você tem que pagar pela despesa de um casamento? Então procure na Bíblia se José pagou o casamento dele da Nossa Senhora. Mas o batizado tem despesa. Então procure ver quanto João batizou as crianças, gente de toda idade, procura ver quanto é que pagaram. Tudo isso é uma exploração. Jesus mandou os apóstolos para pegar o evangelho e disse, não leve nem sacola, nem duas túnicas, nem bastão. Onde tu fores, será bem recebido. Ali deixa a minha paz. Se não fores, sacuda até o pó da tua calça. A humanidade está vendo, o erro é gravíssimo. Só que tinha que acontecer tudo isso. Porque antes da vinda de Jesus, que está muito próximo, ele disse, vocês podem ler, não é eu que estou inventando. Ele disse, antes da minha vinda, o Filho de Deus vai ter que ser rejeitado novamente. Está lá escrito na Bíblia. Antes da minha vinda, o Filho do Homem vai ter que ser rejeitado. E aí que eles vão ter uma maior surpresa.
Você entra numa igreja, você vai direto, ficar de joelho para olhar no sacrário, ou tal Santíssimo. Onde que você vai ver outra igreja, no centro da igreja, para dobrar o joelho para pedir a Jesus? É muito difícil encontrar. Só lá no Canadá que eu tive, lá era lindo a igreja que eu fui. Mas você vê, era dividido. Lá, sacrário no centro, padre, tudo certinho, como aqui, tudo certinho. A mesa lá na frente e ele descosta. A mesa. Terminou aquela missa católica, entra os ortodoxos. Primeiro que fizeram, tira essa mesa dali. Tiraram a mesa dali. E fizeram tudo certinho como aqui. Dentro de uma igreja. Você vê a divisão ali. O ortodoxo fez tudo como Jesus pede. E a nossa igreja aqui, deixada para Pedro, não faz mais esse ato tão lindo como eles fazem, né? Estão brincando com a verdade. E a verdade vai ser dita. Vai doer. Penso eles que não. Eles estão pensando que não, mas vai doer. Eu vi com esses meus olhos. Eu vi com esses meus olhos. No momento da hora da separação. É triste, é terrível. Eu ainda morava em Joinville. E como fosse lá em São Francisco, estava eu atravessando uma ponte, era como fosse um cinema. Eu estava atravessando a ponte e o povo não sabia se é para lá ou para cá, para lá. Eu disse, minha gente, o caminho é só esse. Mas tudo estava cego, ninguém achava. Eu disse, minha gente, é aqui, ó, o caminho é esse. Não, era um para um lado, para outro, não sabia para onde sair. Então, é o momento que vai se aproximar. Aonde tu tiver, tu fica se não tiver com tua veste. Você imagina no verão? Que estão aí, que aqui do outro lado é tudo sem roupa, aqui na frente é uma pouca vergonha. Como é que essa gente vai querer se apresentar na frente de Cristo? As autoridades não fazem nada. Já fui tá na internet, que leram hoje lá no programa. 2 mulheres. Pai, 2 para dizer que teu marido ou mulher, então 2 mulheres tiveram criança. Sei lá o que é que eles fazem, estão fazendo igual animal, né? Deve ser assim. Jeitaram lá, sei lá, nem sei falar nessa coisa aí, nem quero falar. Uma vergonha, não é uma vergonha para a nação. 2 mulheres, como é que vai dar educação para essa criança? Como é que as autoridades não enxergam? Isso é uma afronta para com Deus, é uma afronta. Meu Deus, Deus fez a mulher como fosse o homem que diz que é a mesma carne, para que ambos os dois pusessem os filhos do mundo. Agora vem o diabo, põe na cabeça, a autoridade autoriza que pode, homem com homem, mulher com mulher. Então não se entende mais nada, é uma vergonha, porque nem as autoridades, nem eles, não sabem a tristeza que vai ter na hora, quando vai ter que conferir tudo que está fazendo errado. E ai daqueles que tiraram um só tio, e eles estão tirando a palavra de Deus. Já começou quando perdoai as nossas ofensas, a dívida como perdoamos nossos devedores. Já começou por ali, perdoai nossas ofensas, porque eles acham que não são devedores para com Deus. Gozado que ele põe a luz aqui, nós temos que pagar. Deus dá luz durante o dia, ninguém paga nada. Para botar água na sua casa, você tem que pagar. Deus manda chuva, ninguém paga nada. Tudo homem é explorado, Deus dá de graça. E mesmo assim não sabe reconhecer a bondade de Deus. Então, quando você quiser participar da Santa Missa, procure um lugar adequado, como aqui. Não quero puxar, dizer que é só a minha, não. Pode ter muito mais. Procure um lugar como esse, para dar todo o respeito que Jesus merece. Do contrário, não chegará perto de Jesus. Não chegará. Não chega, porque a Bíblia vai ser conferida e vai ter tudo aquilo que ele diz que não sabia onde estava. Está aí na frente dos teus olhos. Só porque a libertinagem você gozou muito mais do que a liberdade sadia que Deus deixou para nós. É uma coisa que não sei lá. Se Cristo não voltasse, que estava para voltar, eu acho que a maioria ficava louco.
porque não dá para entender mais nada. É uma mistura de religião, é uma falta de respeito que nem na rua não dá para sair mais. As filhas saem na rua, as noras saem na rua, de vestido de saia, vai criar vergonha, vai tirar essa roupa. Não dá mais nem para sair na rua no verão. Você viu que ponto nós chegamos? Então, acham essa gente que Deus não vai voltar, não vai fazer justiça? Já está chegando, ele já está vindo, por isso mandou para cá. Mandou para cá para fazer o quê? A igreja, para fazer a vontade deles. E eles não estão entendendo. Mandaram eles em qualquer lugar do Brasil. Se chegar na mão de um sacerdote, um bispo lá, ele diz assim, põe isso no lixo ou queima. Eu me admiro, o meu livro tem a palavra Deus em cima, ele tem coragem de mandar botar no lixo, como muitas vezes a gente andando pelo Brasil e viu lá no caixão do lixo. Que padre é esse? Que bispo é esse? Não respeitar nem o nome de Deus. Gente, não dá para entender, sinceramente. E agora, daqui para frente, é o seguinte, se sair da mão de uns padres desses que respeitam os direitos de Jesus, ali está Cristo. E se não for igual a eles, não tem a presença de Cristo na Santa Hóstia. Depois, você não vai chorar mais, porque é tarde demais. Ele está dando todo exemplo. Se a Santa Hóstia não sair da mão de um sacerdote, como o nosso aqui, que respeita tudo que está escrito, esse um que entrega na mão, esse um que deixa as mulheres entregar, nada ali tem mais a presença de Cristo. Programa Palavra Viva de Deus, agora é 2h45. Esse comentário do pai aí, para aqueles que criticam, para aqueles que não entendem o que ele está falando ou não querem entender, onde é que ele mentiu aí? Qual foi a inverdade que ele falou? Nenhuma. Mas justamente por falar sempre a verdade, que ele foi tão ignorado, tão criticado, tão rejeitado. Mas nós, como filhos e nós divulgadores, as pessoas que divulgam essa obra, não podemos perder a esperança de falar a verdade. Doa quem doer. A verdade tem que ser dita sempre. Por mais incrível que pareça, hoje aqui no Brasil, falar a verdade hoje no Brasil, você pode ser preso. Aqui no Brasil hoje, só tem voz os enganadores, os mentirosos, em todos os sentidos. Mas hoje, ele não corre mais risco de ser preso por falar a verdade. Ele já está liberto desse mundo pecaminoso, esse mundo falso que vivemos hoje. Ana. A Elenir de Maringá manda boa tarde, Ana e todos os integrantes desse programa. Quero agradecer a Deus pela viagem e ao nosso Papa Pedro II, sempre intercedendo por nós. Agradecer ao irmão Eugênio pela acolhida em sua casa, a Cleonice, que sempre de prontidão nos espera, a todas as pessoas da obra, as consagradas que nós receberam tão bem. A procissão foi muito linda, todos rezando, com certeza Jesus foi consolado. Parabéns aos aniversariantes do mês, Aline, cantora de Deus, família Conceição, muito obrigada por tudo que fazem por nós. Elenir de Maringá. Professor Jaime Nice, de Americana, São Paulo, manda salve o profeta Pedro II, salve a Sagrada Família de Nazaré. Amanhã se completarão 8 anos desde a morte do nosso querido e amado profeta, que dedicou 45 anos preparando a segunda volta de Jesus a esta terra. Tudo o que ele profetizou se cumpriu, como a morte desse que está sendo enterrado no Vaticano e se dizia chefe da Igreja Católica. Milhares e milhares de pessoas do Brasil e do mundo se converteram e se voltaram para seguir os verdadeiros ensinamentos de Jesus, graças a essas mensagens proféticas contidas no livrão. Aproveito para parabenizar a Aline pelo seu aniversário, dia 28, que continue firme, dando testemunho de uma vida verdadeiramente cristã e prestando um relevante trabalho dentro dessa obra iniciada pelo profeta Pedro II.
Continuemos sempre rezando uns pelos outros, nós e a família Conceição, que o profeta lá da glória do céu abençoe todos nós. Jaime Início de Americana, São Paulo. Tem ainda? Tem mais mensagem, mas desligou aqui, eu tenho que abrir de novo. Não. É aqui mesmo. Foi Senhor que juntou minhas mãos, e assim que eu falei, me ensinou a rezar. O amor e o respeito a Deus eu vi no Senhor e quis imitar, e foi Deus que assim quis me mostrar o caminho a seguir. Foi tão bom lhe conhecer, com o Senhor viver, ao seu lado estar. Eu pensei, o que foi que eu fiz pra merecer de Pai lhe chamar? Mas foi Deus que assim quis, e eu fui tão feliz. Mas se eu pudesse, eu voltaria pra aquele dia que eu te abracei e dizendo te amo, chorei. Mas então o dia chegou da separação, de ir para Deus nos deixou, mas conosco está o reencontrar, é a nossa ambição, pois foi Deus que lhe quis levar, e a nós só nos cabe aceitar. Mas se eu pudesse, eu voltaria pra aquele dia que eu te abracei e dizendo te amo, chorei. Mas se eu pudesse, eu voltaria pra aquele dia que eu te abracei e dizendo te amo, chorei. Programa Palavra Viva de Deus, agora é 14 horas e 50 minutos. Vamos para a segunda mensagem do dia. A Silvana faz a leitura e eu faço comentário. Mensagem dia 26 de 4 de 1996. Depois de 3 noites de trevas, nascerá um novo dia. O perdão dado por mim, já não há mais o que temer. Nele está incluído tudo. Limpo estás, meu filho, quando tu, como muitos que me prestam esse serviço direto. Em cada um de vocês, a minha luz permanece dia e noite.
para não dar espaço ao Satanás. Senão ele entraria no vosso corpo e procuraria fazer desistir deste meu trabalho. A minha fonte de energia tem de estar diretamente com todos os meus servidores, começando pelo João Paulo II. O círculo de energia entre vocês faz com que o meu Santo Espírito permaneça nesta terra, que está doente pela força do pecado cometido por esses homens perdidos e mulheres também. O comércio negro inescrupuloso é arrepiante. A vida aqui, se não fosse pelos meus escolhidos, a terra já teria virado numa bola de fogo. Mas como os meus anjos por aqui ainda estão, não poderei permitir que o castigo que está por vir esmague a todos. Quem seria eu, Jesus Salvador da humanidade, deixar os meus servidores pagarem pelo que não fizeram e nem fazem? Bento, filho amado, os que por mim já foram perdoados, para dar continuidade ao meu serviço, já têm o seu lugar junto comigo aqui no céu. Até a própria família que junto está ajudando também terá o mesmo direito. Ninguém ficará de fora na hora que for chamado. A força maligna começa com muita violência pelo mundo inteiro, para levar a humanidade à loucura, descontrolando os planos do governo, a injustiça contra os menores, os impostos cada vez mais altos, a cobrança das dívidas é sem perdão, os gananciosos expulsando famílias para a beira das estradas sem um lugar para morar. A igreja não mais se compromete para não ser expulsa também. E quem procurar defender a sua terra corre o risco de morrer assassinado pelos jagunços, homens que são pagos para fazer esse serviço. Assim está sendo o pouco tempo que resta para a virada deste século, mas neste meio virá a surpresa para estes homens sem lei. Cairão todos por terra, sem ficar nenhum vestígio deles aqui. Por isso, meu filho, é que foste escolhido para levar a conhecimento a todos que o dia da vossa libertação está chegando. Não há o que temer. Quando o mundo começar a balançar, as paredes que serviam para esconder os segredos dos mafiosos serão as primeiras a cair. Os prédios onde o pecado predomina, só as ferragens ficarão balançando. As ruas por onde passam os perdidos da noite serão cobertas e entulhos ficando debaixo dos escombros milhões de corpos agonizantes. Dos que não morreram na hora, a mim virão pedidos de misericórdia, mas nada poderei fazer. Outros xingarão o meu santo nome. O mau cheiro se espalhará por muitos lugares da terra. As luzes todas se apagarão. Só os que me serviram terão o direito dado por meu Pai, de permanecer com as suas velas bentas acesas. O resto será uma escuridão só. Assim será a consumação dos séculos. Mas depois de 3 noites de trevas, nascerá um novo dia para toda a humanidade eternamente. Obrigado, meu filho. O caminho que te leva já não corre mais perigo. Fique com a minha paz, Jesus. Mensagem de 96. Depois de 3 noites de treva, nascerá um novo dia. A gente às vezes escuta ou já ouviu muitas vezes ser feita essa colocação. É o final dos tempos, 3 dias, 3 noites de treva, para que Deus possa reformar esse mundo e deixar aqui só os escolhidos. Mas as pessoas se preocupam com esse fim dos tempos e não conseguem enxergar que antes do final dos tempos, que isso é de 96, estamos praticamente 29 anos depois, quase 30. E as pessoas continuam aproveitando a vida. Não aconteceu em 2000, não aconteceu ainda, vou aproveitar a vida, vou fazer meus planos de futuro, vou viver
que eu tenho esse direito de viver como eu quiser. Mas o que é importante mesmo, que eu deveria ter na consciência, é que o fim dos tempos pode ser amanhã para mim. E aí, eu estarei preparado para isso? Será que Deus não está nos alertando para que a gente reflita e se prepare todo dia? De que maneira? Parando de viver? Não, não precisa parar de viver. Pode continuar seus planos, seus projetos. Quando tem vida, tem projeto, tem esperança. Mas você está realmente dando valor para o teu espírito, para a tua alma? Ou está se preocupando somente com o corpo, bem-estar do corpo? Engraçado que desde pequeno sempre ouvi falar que as pessoas se preocupam muito com a morte. Onde vai ser enterrada? Eu quero ser enterrado em tal lugar. Para isso já comprei um túmulo, já estou pagando um seguro de morte. Está se preparando. Se preparando para quê? O corpo. O corpo já está direcionado. Vai ser enterrado na sepultura número tal, na cidade tal, e com tudo pago. Velório, caixão. Para quê? Aguardar um corpo inerte, um corpo que vai apodrecer? Se essas pessoas se preocupam também com o espírito, com a alma, aí sim, ele está pensando em se preparar com o espírito e a alma. O corpo, ele está se preocupando só para não deixar dar trabalho para quem fica. Aí, justifica. Mas a gente vê que a maioria não está nem aí. Quando se fala em final dos tempos, isso aí eu escuto desde o tempo da minha avó. Não se prepara. Acha que o mundo vai mais 30, 40, 50. Realmente também penso desse jeito. Pode ir mais 100 anos. Mas fatalmente eu não estarei mais aqui. 20 anos eu não estarei mais aqui. Quem tem essa consciência, essa tranquilidade de não pensar hoje na morte, que isso faz parte da natureza do ser humano, é os jovens. Os jovens se sentem muito bem. São saudáveis, normalmente tem mais 50, 60, 70 anos pela frente. Mas a gente já passou pela segunda idade e não consegue amadurecer, não consegue ver que a qualquer momento você pode partir. E aí? Eu estarei preparado para isso? Eu sou franco a dizer que, por exemplo, já falei aqui, que hoje eu medito muito sobre isso. Não tenho mais a disposição que eu tinha quando era novo. Normal. Não tenho mais tanto projeto de vida. Normal. Que eu já estou vivendo o início da terceira idade. Se Deus me deu essa oportunidade até aqui, de chegar aos 64 anos, por que eu não posso começar a pensar mais na minha alma, no meu espírito? Realmente dar valor àquilo que vai ser eterno. Esse corpo vai envelhecer, vai enrugar, vai enfraquecer, vai cansar. Isso faz parte da natureza. Não tem como retardar isso. Pode uma pessoa chegar aos 80, 90 bem, mas a grande maioria já chega batendo biela. É assim que funciona. Mas, lamentavelmente, as pessoas não se preocupam, não todas, é claro,
Mas a grande maioria não se preocupa. Quer saber de viver bem até o último dia. O problema é que a gente não sabe qual é o último dia. Pode ser daqui a 30 anos, pode ser amanhã, pode ser hoje mesmo. Então, por isso que Deus fala aqui nessa mensagem. Depois das 3 noites de treva, nascerá um novo dia. Eu tenho que preparar para que esse novo dia não seja amanhã. Para mim. Jesus aqui fala: a minha fonte de energia tem que estar diretamente com todos os meus servidores, começando por João Paulo II. Olha a vida do Papa João Paulo II. Olha como ele viveu. Olha o que ele defendeu. Mas tem pessoas que falam, que depois do Vaticano II, todos eles se perderam. Todos eles agiram errado, não souberam defender a honra da igreja. Quantos milhões de católicos existem no mundo? Quantas 1000 igrejas existem no mundo? A nossa aqui, pequena, perto da igreja romana, a nossa é uma formiga, uma formiguinha. Assim mesmo, com essa quantidade pequena de pessoas que seguem a obra, já tem divergência, já tem pessoas que não acompanham corretamente, tem aqueles que tomam atitude errada. Isso faz parte do ser humano. E a gente não consegue controlar, e nem é nossa intenção de controlar ninguém. Deus nos deu liberdade. Mas as pessoas realmente elas são difíceis de entender, difíceis de obedecer, difícil de ser fiel. Então como é que podemos cobrar alguma coisa de João Paulo II, que foi o último Papa escolhido pelo Espírito Santo? Alex, então tu quer me dizer que o Bento XVI e o Francisco também não tiveram culpa? Não. É totalmente diferente. Eles promoveram a discórdia. Eles promoveram a bagunça na igreja. Não foi o que o João Paulo II fez. Ele defendeu, ele mostrou a verdade. Se muitos não obedeceram, ele é isento de culpa. Então não tem como comparar João Paulo II com os 2 últimos que tiveram aí. E aquele que ainda tem esperança de vir um Papa melhor, santo, pode esquecer. O mundo entrou num processo para o anticristo que não cabe mais nenhum salvador de Cristo em Roma. Está toda dominada. Só não vê quem não quer, quem é ingênuo ou quem está de acordo com tudo que está acontecendo. Essa libertinagem, essa destruição da Igreja Católica. E nós hoje, aqui, nosso trabalho é divulgar, mostrar o que Deus mostrou ao profeta, para que nós não pudéssemos dizer no futuro, não sabíamos de nada, que possamos entender isso então. E a esperança lá do Vaticano encerrou com João Paulo II. O processo só tende a piorar. Então o que nós temos que fazer é se agarrar nessas mensagens do nosso amado profeta Pedro II, que entregou sim, por 45 anos, toda a sua vida, todo o seu projeto de vida para obedecer a Deus e ser fiel em tudo que ele falava. Ana. Mensagem agora do seu Agnaldo Meira, lá de Ingatuba, São Paulo. Boa tarde, Ana Maria. Eu e minha esposa Mariodina Meira, com a graça de Deus, estamos ligados nesse maravilhoso programa. Quero oferecer todas as músicas do programa para todos os católicos conservadores, especialmente para o professor Jaime e Dona Anice, de Americana, São Paulo. Foi o professor Jaime que me falou da palavra viva de Deus. E eu vejo que cada acontecimento
a gente vê que estamos no caminho certo. Agnaldo Meira, de Engatuba, São Paulo. Cleci de Erechim, boa tarde, salve Maria. Peço a bênção ao profeta Pedro II e ofereço todo o programa para os aniversariantes, em especial para a família Conceição e seu Eugênio, sua casa. Quero agradecer pela acolhida na casa do seu Eugênio e por tanto carinho da família Conceição. Como maravilhoso ir para a igreja da obediência a Deus Pai e sentir tanta paz e amor e alegria junto com nossos irmãos da palavra viva de Deus. Obrigada por tudo, que Deus os abençoe e muitas bênçãos a Aline pelo seu aniversário segunda-feira, não é amanhã. Abraço de Cleci de Erechim. Lucas Fernando da Conceição Nascimento mandou um recado para a Aline também. Boa tarde, parabéns Aline. Cada semana que passa vejo crescer mais e mais a luz do vô em você. Separando seus comentários e canções, acompanhando de perto os programas de rádio, seu trabalho segue firme com honra e glória nessa obra. Parabéns. Obrigada por ser guia e exemplo para todos nós, como foi e é o nosso amado profeta. Deus abençoe com carinho, Lucas. Olha, o Lucas também tá bombando aí. Vicente do Carmo, de Balneário Camboriú, boa tarde, salve Maria, salve São José. A bênção do nosso amado profeta Pedro II e padres Rômulo e Tobias. Ofereço as lindas músicas a todos, amigos que estão na escuta desse santo e abençoado programa A Palavra Viva de Deus, em especial pelo aniversário hoje da querida grande amiga Eliana de Betim e pelo aniversário também da querida Aline da Conceição. Que Deus e Nossa Senhora as abençoe sempre com muita saúde e paz. Um forte abraço a todos, boa tarde, salve o Santo Profeta Pedro II, Vicente do Carmo, de Balneário Camboriú. Maria Irivânia, de Belterra, Pará, boa tarde a todos, salve Jesus, Maria e glorioso São José e o nosso Santo Profeta Pedro II, que há 8 anos foi para o céu e de lá intercede por nós. Parabéns a todos, aniversariantes do mês de abril, em especial a Aline pela sua total dedicação à família e à obra da Palavra Viva de Deus. Um abraço ao Alex e muita saúde, Deus o abençoe, tudo está se cumprindo e que Deus tenha misericórdia de nós. A todos um forte abraço, salve Maria, Maria Irivânia de Belterra, Pará. Maria Alzira Carvalhinha, da Alemanha, louvado seja a Santíssima Trindade e Jesus e Misericórdia. Boa tarde a todos, seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Parabéns pelo programa e pelas lindas músicas. Muitos parabéns para a Aline, que Deus lhe continue a presentear com essa linda voz de anjo que a todos nos alegra. Um abraço para as nossas irmãs portuguesas e uma boa viagem para elas. Com muitas saudades e carinho, Maria Alzira Antônio Gripim, da Alemanha. Até vou convidar aqui, se elas quiserem falar alguma coisa aqui na rádio, né? Antes de viajar. Então pode vir. A Olívia e a Amélia. Então a música agora. Jesus, eu fui falar, a sua imagem estava no quadro, com raios brancos, vermelho a brilhar. Ele me disse, filho querido, escreva tudo que vou te contar. Os raios brancos é minha paz, que sobre a terra viva derramar. Os raios brancos é minha paz,
programa Palavra Viva de Deus, 15 horas e 12 minutos. A terceira mensagem do programa, a Silvana vai fazer a leitura e a Aline faz o comentário. Mensagem dia 26/4/2000. A miséria humana. Deixou-se tomar conta mais da metade da população da face da terra e ser guiada por um só que irá comandar a terra inteira por um curto espaço. Um ser em forma de animal que vem conseguindo enganá-la com toda a sua sujeira e por onde vem passando deixa um rastro de destruição. O castigo que virá a acontecer não será impossível de ser evitado, desde que a minha igreja, que vem lançando esse desafio, venha a mudar todo o rito como vinha mantendo antes do Segundo Concílio Vaticano. Quando no segundo, esse terrível ser humano deixou Satanás entrar no seu corpo, fez como Judas, no dia que me traiu. O mesmo aconteceu quando se juntou com os que fizeram o Segundo Concílio Vaticano. Naquela preparação, foram vários os assuntos que permitiram ao meu inimigo tomar a direção. Primeiro, o Pai Nosso não deveriam ter mudado. Segundo, não virarem as costas para mim em frente ao altar. Terceiro, deixarem pelo menos celebrar um pouco a Santa Missa em latim, língua essa que meus anjos falam. Quarto, manterem o compromisso que tinham para comigo de seu celibato. Quinto, não casarem, porque fizeram seu juramento. Sexto, dar o santo sacramento na boca. Deixaram de dá-lo na boca e milhares de partículas vêm caindo no chão e a maioria pisa em cima. Sétimo, deixarem o sacrário no centro. Muitas igrejas espalhadas pelo mundo já não mais possuem o sacrário no centro da igreja. Oitavo, fazerem a confissão. Já não se exige mais como deveria. Nono, o silêncio. A minha casa vem sendo deixada num abandono quase total e agora virou um lugar de instrumentos barulhentos. Décimo, dobrarem os joelhos. Vou cobrar de um por um dos que não permitem mais dobrar os joelhos na minha frente. Sacerdotes, bispos e demais que ajudam a celebrar a Santa Missa, digo-vos que nesses assuntos, isso que estão fazendo comigo, vocês é que estão procurando a vossa condenação por si próprios. O meu vigário oficial lamenta tudo isto, só que ele já não aguenta mais, porque as aves de rapina vivem querendo devorar este último Papa por querer ser conservador. Nada disso que citei foi de seu agrado, mas sim veio dos contras depois do Segundo Concílio Vaticano. O que Daniel falou já está se cumprindo, que viria o tempo da desolação, a abominação da desolação. Aí está, meus filhos amados, não se deixem convencer. Façam todo o possível para honrar-me na Santa Missa, custe o que custar, mas sem ter que fazer confusão. Usem de vossa delicadeza e mostrem a vossa educação para não virem a cair nesta miséria humana. Jesus. Essa mensagem do dia 26 de abril do ano 2000, o título é A Miséria Humana. Jesus fala, Chegou o tempo da abominação da desolação. E muitos, como disse o Alex, esperam que vai vir um Papa bom ainda. Rasgam a Bíblia. Desmentem o Apocalipse. Ignoram a Mãe de Deus. É isso que vocês estão fazendo. E muitos por dinheiro. Muitos que estão na internet falando sobre profecias não falam a verdade, porque não querem se comprometer. Não querem ser cancelados. Não querem ser tratados como hereges. Aí aceita tudo. Aceita um Papa que renuncia, aceita um Papa que diz que todas as religiões salvam. Para quê? Para ficar bonzinho para todo mundo. Tá bom para mim, tá bom para ti, todo mundo ganha. Só que perde a alma.
A nós que foi confiado um microfone, um canal no YouTube, na televisão, qualquer lugar, uma rádio, temos as informações e não passamos a verdade, seremos cobrados? Ah, mas agora ele morreu, não deve mais falar dele. Ele respeitou a nosso Deus, que deu a sua vida por nós há 2000 anos atrás? Ele respeitou o nosso Deus? Não. Vamos fazer uma retrospectiva da vida desse Bergoglio. A Nossa Senhora, em 1963, em Garabandal, na Espanha, ela disse para as crianças que depois de João 23 viriam apenas 3 papas: Paulo VI, João Paulo I e João Paulo II. Muitos ignoram João Paulo I, porque viveu só 33 dias. Mas ele é um papa. E é um papa santo, mártir. Ele foi assassinado por dizer que dividiria o tesouro do Vaticano com os pobres. Em 1846, a Nossa Senhora apareceu em Salete, na França, e entre muitas coisas que ela falou, ela disse que Roma perderá a fé e tornar-se-á a sede do anticristo. Ela falou: o Santo Padre sofrerá muito, eu estarei com ele até o fim para receber o seu sacrifício. Os maus atentarão várias vezes contra a sua vida, sem poder abreviar os seus dias. Qual foi o Papa que foi diversas vezes tentaram tirar a vida dele? Com tiro, com faca? Qual foi o Papa que sofreu isso? João Paulo II. E a Nossa Senhora fala: mas nem ele, nem o seu sucessor verão o triunfo da Igreja de Deus. Quem é o sucessor de João Paulo II? Para nós que aceitamos a verdade, que vemos o que está acontecendo no mundo, o sucessor dele é Pedro II, escolhido por Deus, como foi o primeiro. Ah, mas e Bento XVI era tão bom. Na cúpula da Basílica de São Pedro, no dia 11 de fevereiro de 2013, caiu um raio após o anúncio da renúncia de Ratzinger. Tiraram a foto. No livro de São Lucas, capítulo 10, versículo 18, está escrito: vi Satanás cair como um relâmpago. O Bento XVI promete obediência incondicional ao seu sucessor. Faça ele o que fizer. Está escrito no Apocalipse 13 sobre as 2 feras. Nunca na igreja houve 2 papas. Deu-lhe o dragão o seu trono e grande poder. Ele deu para ele o trono e o seu poder e promete obediência incondicional. Em 2015, esse que vocês diziam que era o chefe da Igreja Católica se encontrou com vários comunistas declarados, como Evo Morales, recebeu dele um presente bastante esquisito, mas recebeu uma cruz com uma foice e um martelo, símbolo do comunismo. Em 2017, diz que nas veias de Jesus corre sangue pagão. Está no livro do Apocalipse 13, versículo 6. Abriu a boca em blasfêmias contra Deus. Em 2019, recebe a Pachamama, um ídolo pagão no Vaticano, descumprindo o mandamento, o primeiro mandamento de Deus: amarás o Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto. Ele fez esse pecado contra o primeiro mandamento no Vaticano, abertamente. E muitos católicos ainda defendem, dizem para rezar e que está salvo e Deus perdoa tudo. Vocês são mais do que Deus. Vocês são melhores do que Deus. Em 2020, após o nosso descondenado ser livre da cadeia, recebeu uma cartinha dele na cadeia. Ele foi visitá-lo em Roma, recebeu a sua bênção. Foi por ele defendido. Ele é inocente. Em 2023, em dezembro,
autoriza a bênção aos casais homoafetivos, contrariando toda a palavra de Deus, principalmente em Coríntios, capítulo 6, versículo 9 ao 10, que diz que os efeminados não vão entrar no céu. Ele é melhor do que Deus. E aqueles que o apoiam são cegos. No dia 17 de dezembro de 2023, dia do seu aniversário, um raio pulveriza literalmente a mão com a chave e a auréola da estátua de São Pedro na Argentina. No dia do aniversário de Bergoglio, Deus envia um raio que pulveriza a mão de São Pedro, tirando a sua chave e a auréola de santo. Na Argentina, no dia do seu aniversário. Em Singapura, em 2024, ele diz: todas as religiões são um caminho para Deus. Quando Deus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Mas ele é melhor do que Deus. E aqueles que o apoiam são cegos. Na mensagem do dia 23 de abril de 2005, Jesus fala ao profeta: a palavra de Deus não pode ser anulada. As mãos que se levantaram contra, pelo que ensinei, decepadas serão com a minha espada. Pequeno sinal que aconteceu na Argentina no dia do seu aniversário, né? Um raio pulverizando a mão, arrancando a chave e a auréola que estava na sua cabeça. A cabeça de São Pedro, que muitos achavam que era aquele que estava em Roma. Em Gálatas, capítulo 1, versículo do 8 ao 10, está escrito: só há um evangelho autêntico. Olha o que São Paulo escreve: estou admirado de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para um evangelho diferente. De fato, não há dois evangelhos, há apenas pessoas que semeiam a confusão entre vós e querem perturbar o evangelho de Cristo. Mas ainda que alguém, nós ou um anjo baixado do céu, vos anunciasse um evangelho diferente do que vos temos anunciado, que ele seja anátema. Repito aqui o que acabamos de dizer: se alguém pregar doutrina diferente da que recebestes, seja ele excomungado. Devemos rezar por ele? Ele era o chefe da Igreja Católica? Se São Paulo diz que ele é excomungado por pregar outro evangelho? Se o Papa Pio XII excomunga automaticamente todos aqueles que apoiam, direto ou indiretamente, o comunismo, automaticamente excomungado da igreja. Pensem bem, aqueles que ignoram a Mãe de Deus ignoram o próprio Deus. Ela fez 2 aparições que estão aprovadas pela igreja, na França e na Espanha, Garabandal e Salete. Ela fala sobre os últimos papas, ela fala que Roma seria a sede do anticristo, e muitos religiosos não dariam bola para o que ela disse por causa do dinheiro. A igreja viraria como um covil de cobras venenosas. Leiam a mensagem de Nossa Senhora de Salete. É muito forte o que ela fala ali. Cloacas e serpentes. E muitos duvidariam, abandonariam a fé por causa do dinheiro. E é isso que vocês estão fazendo, aceitando qualquer um como Papa, defendendo o errado por dinheiro, porque vocês estão vendo tudo o que ele fez e ainda defendem. Não é porque vocês não sabem nada de teologia, nada dos dogmas da igreja. É porque vocês amam o dinheiro e não a Deus. Jesus falou ao profeta, no dia 8 de julho de 2015, esse que está lá cairá, morrerá, sofrerá um acidente. Cairá morto, diz no dia 27 de maio de 2014, de São Paulo de Tarso, o profeta. No dia 24 de janeiro de 2014, o Divino Espírito Santo fala: minha justiça começará tão logo, quando chegar o momento de tirar da terra as 2 bestas.
preparem-se. A justiça de Deus vai começar. As 2 bestas foram tiradas da terra. Ai, Aline, mas vocês falam assim, parece que tem raiva, parece que tem ódio no coração. Falar a verdade não é ter raiva no coração. É falar a verdade, simplesmente a verdade. E quando tudo isso não adianta, mesmo vendo isso tudo, vocês ainda não acreditam? Então vejam a cerimônia que é feita lá no Vaticano. Ontem mesmo, a cerimônia de velório, nunca foi visto isso. Vieram buscá-lo de corpo e alma. E aqueles que estão brincando com a verdade, desafiando a Deus, como ele desafiou, serão levados também. Pode colocar lá de um pedacinho da cerimônia de velório, lá no Vaticano, coisa que nunca foi vista na Igreja Católica. Olha para isso, gente. Isso é coisa que se faça na casa de Deus. Estão brincando com coisas de Deus. Usurparam o trono de São Pedro. Fazem adoração a outros ídolos. Invertem a cruz. Dizem que Jesus tem o sangue pagão, abençoam o pecado. E quando fazem uma cerimônia de velório, fazem essa coisa, essa aberração dentro da igreja, diabólica. Nunca foi visto isso. E muitos católicos estão sendo enganados porque querem. Porque mesmo ouvindo, mesmo vendo, não acreditam. Então serão levados junto com ele. Deus é muito misericordioso. Amanhã, a festa Divina Misericórdia, Jesus apareceu para Santa Irmã Faustina, falou para ela sobre a Polônia, que de lá sairia a centelha para preparar o mundo para a sua vinda derradeira. Nada disso vocês acreditam. Estou falando para os sacerdotes, aqueles que se dizem conservadores. Conservam o quê? O dinheiro? A fama? A honra? O título? Tudo isso vocês vão perder. Por quê? Porque estão cegos, se fazem de cegos. E por serem cegos, levam outros para o buraco. Muita gente está ainda acompanhando vocês, porque vocês se dizem conservadores. Conservando o quê? A mentira? A calúnia contra Deus dentro da sua própria igreja? O descaso com os mandamentos de Deus? É isso que vocês estão conservando e segurando o povo lá dentro, dizendo que vai vir um papa bom, rasgam a Bíblia. O Apocalipse nunca vai acontecer para vocês, porque vocês se acham melhores do que Deus, mais inteligentes que Nossa Senhora, teimosos, orgulhosos. Está tudo aqui nesse livro, a Palavra Viva de Deus, está tudo na Sagrada Escritura, e vocês se acham mais inteligentes. O diabo também se achava mais inteligente. E por ser orgulhoso foi expulso do céu. Deus falou o que tinha que ser feito e ele não obedeceu. E por isso está no inferno. E é para lá que vão todos os orgulhosos, todos os desobedientes. Aqueles que desobedecem às leis de Deus, os mandamentos de Deus, que não são muitos, são 10. Mas o primeiro ele fez questão de descumprir na frente de todo mundo. E muitos defendem. Muitos dizem que ele é mal interpretado. O profeta que falava uma palavra errada, ele era burro. Agora aquele lá fala claramente contra Deus, ele é mal interpretado. Por ignorantes como vocês, que não querem ver a verdade, que está estampada na cara de todo mundo, ao vivo, falando, mostrando a imagem. Só não acredita quem é burro, quem não quer. Porque Deus tem uma misericórdia muito grande com todos nós. Deixou que viesse a internet para mostrar ao vivo tudo o que está acontecendo. Quando era um canal fechado, eles mostravam o que queriam. Agora não. Ninguém esconde mais nada. E muitos ainda dizem que é mal interpretação. Cegos. Se fazem de cegos para ganhar dinheiro. Porque é impossível. Nós que não somos estudados, nós que não sabemos todos os dogmas da igreja, estamos vendo o erro
Nós que somos ignorantes aos olhos de vocês, estamos vendo a aberração que é feita em Roma? E vocês estão estudados, não enxergam? Enxergam sim. Mas vocês enxergam melhor o dinheiro. E é por isso que vocês não aceitam a mensagem, não aceitam o profeta. Porque aqui não tem livre dinheiro correndo na mão de vocês. Aqui vão ter que fazer o que Deus pede. Viver da graça de Deus. E sofrer chacotas. Ser desprezado. Como Deus foi. Como Jesus foi quando estava na terra. Qual foi o santo que foi bem visto aqui na terra? São João Batista? São Lourenço? Santa Joana d'Arc? Qual deles foi aplaudido? Por que vocês querem aplauso? Porque vocês não querem ser santos. Vocês querem ser ricos. Vocês querem ser famosos. Mas é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico se salvar. É por isso que Deus falou isso. Porque vocês amam mais o dinheiro do que a Deus. Acordem. A abominação da desolação está aí. A miséria humana está aí. E Jesus fala naquela mensagem: se vocês não se converterem, vocês sofrerão o mesmo pagamento que Lúcifer, por ser desobediente e por ser orgulhoso. Alex. Programa Palavra Viva de Deus, são 15 horas e 34 minutos. É a mais nova, 19 anos mais nova que eu. Mas a menina fala. Sentou o prego na turma aí. Quem quiser entender, entenda. Quem não quiser, come menos. Não é verdade, Helene? É. Essa semana a gente esteve lá na Nova Treta, né? Para mostrar para as portuguesas aqui a história de Santa Paulina. E eu fui numa lojinha lá e a mulher disse assim, ó: ah, eu te conheço. Eu disse, eu te vi no YouTube. Nem perguntei se ela gostou, né? Mas a gente tem que falar. Enquanto a gente tem vida, enquanto a gente puder falar, a gente tem que falar a verdade. Eles estão no meio, mas estão vendo o erro. Então, uma hora vai tocar. Quem for de Deus vai ver a verdade e vai sair de lá, enquanto é tempo. Ana, meio. Hélio e família, Divinópolis, Minas Gerais, boa tarde, salve Maria. Mandamos um abraço a toda a família Conceição, principalmente aos aniversariantes. Um abraço ao Eugênio, toda a sua casa. Um abraço a todos nossos amigos em Cristo. Feliz Páscoa a todos, paz e bem. Hélio e família, Divinópolis, Minas Gerais. Conceição e Camila Gomes, de Altamira, Pará. Boa tarde, Aninha. Salve o nosso Santo Papa Pedro II. Mais um ano celestial que completa nosso santo profeta e continua a cuidar de nós todos os dias. Só temos que agradecer. Oferecemos todo o programa para os aniversariantes da semana, especialmente para Eliana Souza, de Minas Gerais, Margarida, Maria, Davi, Geisa, de São Paulo, e para nossa querida e amada amiga Aline. Que Deus abençoe e ilumine sua vida e seus caminhos, com muita saúde, paz e amor. Agradecer por tantas músicas lindas e suas explicações que tocam nossos corações. Parabéns. O melhor modo de viver é confiarmos no Senhor, conservar a paz do coração, levar tudo pelo lado bom, ter paciência e fazer o bem a todos. Abraço a toda a família Conceição. Camila e Conceição Gomes, de Altamira, Pará. Helena de Pinto Bandeira, boa tarde, Ana, a todos que estão na escuta, para a família Conceição, para o Eugênio, sua casa, salve Maria, glorioso São José. Agradeço para o Santo Papa Pedro II, pelo seu sim, pelos 45 anos de evangelização, e que há 8 anos foi para o céu e de lá nos acompanha e olha por todos nós. Obrigado, Alex e Aline, pelas palavras de conforto, sabedoria. Continue firmes na evangelização. Também quero agradecer pela oportunidade de ter conhecido nossas irmãs de Portugal, Olívia e Amélia. Ofereço todo o programa para todos aniversariantes, em especial para a nossa querida amiga Aline. Abraço a todos os irmãos. Helena de Pinto Bandeira. Tem aqui a dona Judite, aqui de Balneário Camboriú. Boa tarde, salve Maria. Vivei sempre contentes, orai sem cessar. Em todas as circunstâncias, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em nosso Senhor Jesus Cristo. Tessalonicenses 5, do 16 ao 18. Esposas, não se tornem vítimas, reclamando de seus maridos com ares de autopiedade. Em tudo dai graças. São os nossos lapidários. Faz parte do plano de Deus.
A cada injustiça, a cada blasfêmia, a cada ato de desamor, em tudo dai graças. Então, estão lapidando a nossa alma. Não somos vítimas, mas premiados. Procuremos sentir satisfação e agradecer a Deus pelo seu plano divino, louvar e agradecer a Deus por não sermos o lapidário, e sim a pedra preciosa que necessariamente precisa ser polida. Em cada família há o seu lapidário. Em muitas famílias, o casal é diamante. Mas, se prestarmos atenção, haverá outros lapidários, como, por exemplo, a sogra, um filho rebelde ou uma doença, alguém que faz parte do plano de Deus, mas todos nós temos nosso lapidário. Um dia estava a reclamar de meu esposo para o Senhor. Estava a pedir sua conversão. A resposta no silêncio foi: por que não agradecer? São Francisco de Assis exigia de seu orientador espiritual: seja severo para comigo, diga o quanto sou hipócrita, pecador, covarde, guloso. Obrigava o seu diretor espiritual a maltratá-lo e depois de joelhos agradecia. Benditas palavras que purificaram o meu espírito e mortificaram o meu corpo. Nós temos de graça o lapidário em nossa casa e o maldizemos e perdemos assim oportunidade de satisfação. Santificação. Contrariamos o plano de Deus. Ofereço todas as músicas do programa para todos os irmãos da Palavra Viva de Deus, para a minha neta Thalita, que faz aniversário amanhã, para a Aline, que faz aniversário segunda-feira, dia 28, e também para todos aniversariantes do mês. Quem mandou foi Judith Fequetia, de Balneário Camboriú. Acho que aqui ela está falando ou do marido dela ou de alguém que estava reclamando do marido. Assim como tem também a mulher que lapida o marido, tem o marido que lapida a mulher, né? Então agora é um clipe em versão de valores. Sorriso, onde há ódio, eu ponho amor. Do inferno ao paraíso, eu faria prosperar. Sou o mundo dos amores. A morte seria vida e os espíritos. Queria transformar esse mundo de dores. Entre amores eu faria uma inversão de valores. Mas eu queria transformar esse mundo de dores. Entre amores eu faria uma inversão de valores. Programa Palavra Viva de Deus, 15 horas e 42 minutos. A quarta mensagem do programa, Maria Aparecida faz a leitura e o João Batista o comentário. Um nome abençoado. Mensagem do dia 26 de abril de 2001. O Pai fala: quando eu me deito à noite, lembro-me do Senhor para me abençoar. Mas quando chega de manhã, gosto muito de conversar com o Senhor, sua Santa Mãe e seus anjos e santos. Para mim, Senhor, este sempre foi e é o meu maior desejo. Sabes o que significa teu nome, Bento? O Pai responde: para mim é igual a todos que têm seus nomes. Daí Jesus fala: sim, mas tem um porém. Bento traz em si um nome abençoado, querido e respeitado por se tratar de uma palavra muito propícia que diz respeito à divindade. Quando te toquei, foste abençoado não só pelo teu batismo em meu nome, e sim também na hora em que te chamei. Há tantas pedras preciosas neste mundo, mas no meio sempre tem algumas que são mais caras, mais valiosas e desejáveis aos olhos do seu Senhor. Assim foi com os grandes profetas, com os apóstolos, com os discípulos e com todos os santos e santas. O garimpeiro, quando acha uma pedra muito valiosa, sai correndo dizendo: meu Deus, consegui o que eu queria. E pulando de alegria, chega em casa e diz para sua família: achei o que nós precisávamos, uma pedra das mais valiosas. Deus também faz assim, pois no meio de bilhões de pessoas, encontra alguém em quem pode confiar. A ti, meu filho, foi confiado este trabalho, porque soubeste carregar a tua cruz, não pediste a ninguém para te ajudar a carregá-la. A dor que passaste e o sofrimento que tiveste que passar, só eu podia ver. E cada vez que as provas vinham, não desistias.
Era e és firme no que confiei em ti. Gostaria que todos os que te acompanham fizessem o mesmo, sem medo e sem receio. Tu podes dar o exemplo conforme te ensinei. E para os que acreditam nas tuas palavras, esses podem crer que sou eu, Jesus, que falo através de ti. Tu és meu porta-voz que precisava vir ao mundo para preparar a minha segunda vinda, como fiz com João. Foi ele que enviei na minha frente, antes de nascer. Primeiro foi Elias e depois João. Ambos tinham sido o mesmo, por isso eu falei aos que estavam ao meu redor. No fim dos tempos não poderia ser diferente. João Paulo II é o sucessor de Pedro, o chefe da Igreja Católica Apostólica Romana. Mas precisei de um homem simples para andar no meio da pobreza, anunciando conforme já está nas Escrituras. Antes que o Filho do Homem se manifeste, primeiro enviarei meus anjos para anunciar-me. E um deles és tu, meu filho. A boca que te amaldiçoar, esta pessoa condena-se por si própria. Sim, porque o que Deus consagrou, nenhum ser pode maldizer. Bento, teu nome já está escrito junto com todos os meus profetas, meus apóstolos e discípulos. Por isso confiei meu santo nome a ti, e agora meu santo rosto neste pequeno santuário. Para quem duvida de minha existência, aqui está a maior prova, Jesus. Antes da vinda de Jesus, ele ia mandar os seus anjos para anunciar, né, a segunda vinda. É o que nós estamos fazendo. E outras tantas, né, pelo mundo afora, pregando e falando a verdade, mostrando os erros que estão acontecendo na frente dos olhos de todo mundo, mas só que a maioria não quer enxergar isso. Tem medo de falar a verdade, ser criticado, né, pela sociedade. Um detalhe também muito grande, como a Aline estava ali mostrando, né, o que aconteceu, nada foi inventado, nada foi aqui criado por nós, tudo foi passado na mídia, esses vídeos. E um detalhe também que aconteceu foi, né, quando ele, sobre esse que morreu agora, quando ele pegou, né, e fez uma entrevista com as pessoas e disse abertamente, tirando do bolso dele, de um lado o terço e do outro lado a via sacra, dizendo que ali estava o fracasso de Jesus. O próprio Satanás falando, né, pela boca dele. Que a via sacra até a cruz, até a morte dele, foi a vitória, não um fracasso. E tem mais um sinal também agora no velório dele, também, que não tem como as pessoas negar isso, né? Pode mostrar ali a própria maçonaria infiltrada dentro. Isso filmado por dentro do altar, que a maioria das pessoas passam lá na frente, né? Onde está o túmulo dele, mas ali foi pego, né, por dentro, por trás, ali escondido, né? A cruz de ponta cabeça. Então, não tem como eles tampar, né? Esconder o erro, porque tem muitas câmeras, muitas pessoas com telefone, muita câmera em todos os cantos, em todo lugar, é filmado e não tem como esconder. É essa prova que deixa, que acontece para as pessoas verem, né? Para depois não ter como questionar, eu não sabia, eu não vi nada disso. As pessoas acham assim que, mas vocês criticam, vocês só querem falar mal. Um exemplo assim, né? Eu estava pensando agora. A gente pega uma pessoa rica, né? Para trabalhar para ela. E ela deixa tudo nas nossas mãos. Uma responsabilidade nas nossas mãos. E começa a acontecer erro dentro desse ambiente, dessa casa, dessa pessoa ou dessa empresa, e você fica calado.
Você não fala nada, não denuncia, não, ó, está acontecendo aquilo de errado. Isso aqui tá indo, né, o que o patrão não, do jeito que o patrão não quer, não é desse jeito, é do outro, né? Como ele ensinou, como ele falou. Você vai ficar quieto? Não. Se você é responsável por aquele trabalho ali, você vai falar se está acontecendo alguma coisa errada. A mesma coisa, Deus escolhe as pessoas, escolhida por eles, né? Como foi o profeta, como ele sempre denunciou o erro dentro da casa de Deus. Assim, hoje, os filhos estão na frente, como tantas outras pessoas. Se você se considera como uma pessoa de Deus, querer estar do lado só do certo, né? Do correto, você tem que denunciar o erro. Você não pode ficar quieto. Jesus falou, está escrito lá na Bíblia, a árvore mal não pode dar um bom fruto, quanto a árvore boa não pode dar mau fruto. É escrito lá, deixado escrito por ele. Então, como uma pessoa que quer ser um líder, que quer trabalhar para Deus e também concordar com o erro. Ah, mas ele falou quantas coisas boas, quantas coisas boas ele fez. Como ele foi simples, humilde. Mas o que adianta? Jesus, como eu falei, ele falou, a pessoas não pode servir dois senhores, né? Não pode dar fruto bom e fruto mau, a mesma árvore. A gente tem que escolher um caminho. Quantas pessoas que são declaradas mesmo satanista, vê se ela faz alguma coisa boa, vê se ela publica alguma coisa boa de Deus. Não, se ela caiu para aquele lado, ela vai fazer só coisas ruins, ela vai só cantar músicas ruins, ela não vai cantar uma música boa de Deus. Então as pessoas que também servem a Deus também tem que ser do mesmo jeito. Assim como a maioria das pessoas viram a vida, né, do profeta Pedro II, o que ele fez de mal? Ele denunciava, como Deus, né, também fez. Quando ele viu lá o erro dentro do lado de fora da casa de Deus, ele jogou tudo no chão, mandou sair dali para não fazer comércio em redor da casa do pai, assim ele diz. Né, porque ele era Deus bonzinho, bom, e ter visto aquilo ali e deixado. Não, são pessoas, são pessoas, criaturas de Deus. Podia ter passado e deixado tudo ali, em redor da casa de Deus. Mas ele onde ele passava, ele falava a verdade, né? A maioria não aceitava, entanto que mandaram crucificar ele. E as pessoas hoje não. Hoje a gente tem que ficar calado, dizer amém para tudo, para ser uma boa pessoa. Assim eles acham, né? Mas, como Jesus fala, né? A quem eu muito confiei, eu vou exigir. Deus está confiando hoje aqui em Taquaras, a casa de Deus Pai, nas nossas mãos. Como é que a gente pode hoje ver uma pessoa entrar mal vestida ali, não posso falar nada. Chega uma pessoa ali na frente do altar, faz o que quiser e a gente não pode falar nada. Não, a gente está ali para tomar conta. Ou chega uma manhã aqui, uma pessoa milionária ou uma pessoa da maçonaria, chega aqui, agora eu vou melhorar essa igreja, eu vou construir ela maior, eu vou colocar um piso todo de mármore, isso e aquilo, mas só que tem que ser do meu jeito. O altar vai ser desse jeito. Não vamos aceitar. E é o que está acontecendo com várias igrejas. E as pessoas ou fazem que não entendem, ou aproveitam da situação, né? Não, eu quero também a minha fatia, né? Que todos eles ganham com isso, né? Deixando entrar dentro da igreja e fazer o que bem entender dessas pessoas, né? Do lado errado, satanista, né? Fazer o que quiser com a igreja. Mas graças a Deus, como as mensagens falam, né? O profeta falava, Deus já conhece as pessoas que ele escolhe, conhece o coração, sabe que vai ser fiel
até a vinda dele. Então, é nisso. Mesmo a gente sofrendo, mesmo a gente sendo pequenininho, simples, humilde, mas foi assim todos, né? Todos que serviram a Deus também foram até a morte. Humildes, simples, sem a mídia estar em cima, sem publicação, sem ser conhecido mundialmente, mas foram escolhidos por Deus e lutaram até o fim, e hoje são lembrados até hoje. Quantas pessoas que, né, tinham fama, né, sucesso, mas não são reconhecidos, não são lembrados como os santos que passaram nessa vida. E assim a gente tem que manter, a gente tem que levar também firme até a vinda de Jesus. Alex. Programa Palavra de Deus. Agora é 15 horas e 55 minutos. Ana, tem um e-mail? Tem bastante. Vou começar por aqui. Agnaldo Meira, Engatuba, São Paulo, manda. Acho que isso aqui eu já li, né? Peraí. Agora é a Tânia de Gravataí. Salve Maria Puríssima, salve glorioso Papa e Profeta Pedro II. Boa tarde, Ana querida. Estamos assistindo esse maravilhoso programa de sábado. O programa que nos ensina o verdadeiro caminho do céu. Um grande legado que este amado profeta nos deixou com muitos ensinamentos. Somos gratos a vocês, família Conceição, por sabermos da verdade e não mais continuarmos no erro em que vivíamos caminhando. Gratidão sempre. Ofereço as músicas todas do programa para os aniversariantes, especial para a Aline, nossa grande catequista, e o Davi, teu netinho, Ana. Também para o Eugênio, os de sua casa, e para todos os nossos irmãos da Palavra Viva de Deus. Deus abençoe todos vocês. Tânia de Gravataí. A Dirce, que nossa cunhada mandou boa tarde, ofereço todas as músicas do programa para você, Aline. Que Deus te abençoe e proteja sempre, junto com Nossa Senhora, São José, e que sempre lhe dê forças para seguir em frente. Um grande abraço, um beijo no coração e tenha um feliz aniversário. Que mandou foi a Dirce. Valdir Faz, de Belo Horizonte, parabéns, Aline, muitas felicidades e muitas bênçãos de Deus. Continue firme e falando com força como seu pai. Que o Espírito Santo a ilumine sempre. Grande abraço, Valdir Faz, de Belo Horizonte. Salve Maria. Essa aqui é Maria Ilha da Inglaterra. Boa tarde, querida Ana Maria e toda a família Conceição. Quero parabenizar os aniversariantes, especial saudação Aline, se eu pudesse, cantaria para você no seu aniversário, em agradecimento de todas as lindas canções que você canta para todos nós. Mas seria difícil a competição com essa voz angelical. Que você tenha um dia cheio de muitas bênçãos. Essa semana aqui eu não posso assistir nenhum jornal. Infelizmente, a cobertura de todos os jornais só comentam sobre o falecimento desse Papa falso. Que tristeza, me dá uma dor no coração de ouvir os comentários de piedade de um ser que levará milhões de almas para o caminho de perdição. Meu Deus, tenha misericórdia de quem não está sabendo da verdade. Um grande abraço a todos, saudades, Maria Ilha da Inglaterra. Laís Helena Pacheco, de Brusque, Ana, boa tarde. O programa está cada vez mais melhor. Ofereço esse programa para as pessoas que estão vendo e ouvindo ele hoje, principalmente para os aniversariantes do mês. Quero desejar de forma especial e antecipadamente um feliz aniversário para a Aline, ela que para mim é um modelo de fé, inspiração e guia espiritual. Que Deus a abençoe e a mantenha cada vez mais forte, junto com toda a família, para o fim que está se aproximando. Que estejamos todos juntos nesse caminho e que propagamos a verdade sem titubear. Abraço toda a família Conceição, Laís Pacheco, de Brusque. A Maiara que também manda, querida Aline, parabéns irmã, amiga e mãe espiritual, a nós todas consagradas. Te desejo principalmente muita saúde, paz e felicidades. Se eu pudesse te desejar algo, no teu dia te desejaria céu inteiro para ti e mandaria junto com minha amiga Santa Terezinha uma chuva de rosas. Que mandou foi a Maiara. O Eugênio também manda, Ana Maria, ofereça a próxima música para a dona Emília, de Guarujá, São Paulo. Vai completar 100 anos dia 29. Também para Eliane Rodrigues, de Minas Gerais, pelo seu aniversário. Também para a nossa querida Aline da Conceição, pelo seu aniversário. Parabéns, Aline. Você é a nossa alegria com os seus cantos e com os seus comentários, que nos fortalecem, nos animam e fortalecem a nossa fé.
Você é orgulho do nosso santo profeta Pedro II e de todos os ceifadores da palavra viva de Deus. Lembre-se que amanhã é um grande dia, domingo da misericórdia, e aniversário da partida do profeta no céu. Quem mandou foi Eugênio. Maria Aparecida de Laranjeiras, boa tarde, salve Maria. Estou aqui em Nova Laranjeiras, Paraná, assistindo esse maravilhoso programa. Parabéns, Aline, Deus te abençoe e te proteja sempre. João Carlos Graciano, boa tarde a todos, a família Conceição, que Deus ilumine e abençoe todos nós. Parabéns para a Aline pelo seu aniversário e suas palavras, que Deus continue a iluminar sempre. João Carlos Graciano, de Joinville. Elisana Caixeta, de Patos de Minas, boa tarde, Ana, e a todos, amados irmãos da Palavra Viva de Deus. Parabéns aos aniversariantes da semana e hoje especial para a Aline. Jesus disse em uma mensagem que ela será a primeira dos irmãos na hora de passar para a outra vida. Então vou me segurar na barra da saia dela. Quem sabe tenho a chance de ir junto. Abraço e salve Maria. Elisana Caixeta. Se todo mundo se pendurar na saia dela, como ela já pediram, nem ela não sobe mais. Vai ficar tudo aqui embaixo. Tanto peso. Tem música já ou posso ler mais meio? Leio mais? Ah, mensagem? Tá bom. Tem mais mensagem depois eu leio, né? Depois eu leio mais mensagem aqui. Tá. Vamos ler agora então a quinta mensagem, só para fazer o número certo das mensagens. Aline vai ler a quinta mensagem. Mensagem do dia 26 de abril de 2005. A pedra angular. São João Paulo II fala: Ele sempre foi e sempre será a pedra angular que rejeitaram. Pela maioria, o Filho de Deus verdadeiro. Para muitos, ele está sendo a única solução para acabar com a corrupção e com a miséria humana. Desses que, além de nada fazerem, ainda vêm distorcendo o plano de Deus. Para esses, o mentiroso sempre leva vantagem, porque só sentem em seus corações a vontade de possuírem tudo o que querem, não ligando pelo que virá daqui para frente. Esses fazem cálculo de tudo, menos o da besta. Ela é sempre olhada como o único caminho para a riqueza, luxo, vaidade e orgulho de serem chamados de doutores da lei. E sendo figuras mais destacáveis, vão para a frente desses aparelhos querendo ser sabedores de tudo, e no fim não sabem nada. A única coisa que essas pessoas sabem é dar pouco espaço para os menores. Esses podem até se arrastar pelas ruas. A figura de um pobre é considerada como um pobre miserável, que só serve de piedade para ter ibope em seus programas. Onde estão os deveres dos sacerdotes, dos bispos e dos cardeais? Esses é que deveriam tomar a frente para ajudar os menos favorecidos, mas não. Entraram foi para terem lugar na mídia. Um médico fazendo operação quer silêncio, tranquilidade e muito mais paciência com a pessoa que está sendo operada. E onde está o silêncio da Santa Missa e o cuidado de não deixar cair no chão o corpo de Cristo? A cruz, que era para ser respeitada, está servindo só de enfeite no peito dessas pessoas. Para isso é que foi formado o celibato? Deus, por sua tão grande misericórdia, quis que seu santo Filho sofresse muito para a remissão dos pecados, mas não de todos, porque os contra sua lei, esses não merecem nada. A Igreja Católica vem cedendo espaço para todos, dizendo que todos vão se salvar. Por isso o Concílio Vaticano II abriu esse espaço. Só nisso aí já diz quase tudo, que o homem pode mudar as leis de Deus. Imagine se Jesus dissesse, lutem para que o diabo se converta. Hipócritas, têm olhos, mas não conseguem enxergar, e ouvidos, mas não conseguem ouvir. O planejamento dessa nova cartilha faz que o homem tenha o direito de fazer o que tem vontade. Não faz mal, seja católico, budista, maometano, espírita de centro de umbanda ou ateu. Tudo é certo para se alcançar a glória de Deus, guiado por Jesus Cristo. Esses são os ladrões, os fornicários, os corruptos, os mais verdadeiros desafiantes diante do Santíssimo Sacramento. A Nossa Senhora fala: Filhinhos, como mãe de Jesus sacramentado, peço-vos, não machuquem mais Jesus. O peso do pecado é tanto que seus braços já não podem mais aguentar. A qualquer momento tudo irá desmoronar, deixando que a natureza venha tomar a decisão para limpar toda essa sujeira. Cuidem, meus sacerdotes, dos pequenos rebanhos de Jesus que ainda restam. João Paulo II e Virgem Maria. Ana, vamos só fazer então, ler o resto dos e-mails aí?
E depois a gente faz a despedida e a música final. Tá. Aqui então o doutor Sidney mandou. Boa tarde, Ana Maria, toda a família Conceição e todos os ouvintes desta obra divina. E viva nosso querido amigo patriarca e santo Papa Pedro II. As profecias da palavra viva de Deus estão se cumprindo num tempo muito acelerado. O funeral pagão da segunda besta do Apocalipse, a profanação do lugar santo vão continuar. Chegaram a ocupar o cimo, que significa o lugar mais alto da Igreja Católica, como foi profetizado em La Salette pela grande Mãe de Deus e Nossa Mãe. Agora estamos aguardando o homem que vai levar o mundo para a manifestação do Anticristo e o falso ecumenismo. Estamos de olhos abertos e em orações constantes e unidos com a família Conceição. E bendito que vem em nome do Senhor. Manda um beijão no coração da Aline. Feliz aniversário. Obrigado pelos seus cantos e ensinamentos. Deus te ilumine sempre e te proteja. Dr. Sidney Silva e a turma de Minas. Cecília Cardoso manda parabéns a Aline. Deus te abençoe grandemente. Maria Odila, de Altamira, Pará. Boa tarde. Salve Maria. Parabéns, Aline, pelo seu aniversário. Muito mais parabéns pela bela explicação desse que se dizia Papa. Um abraço a você, Alex, Zeca, pela passagem do vosso aniversário. Cadê o Zeca? Um abraço a todos. O Zeca está passeando, fez aniversário e ganhou de presente uns dias de folga dos filhos, né? O Zeca e a Marlene. Então agora é o último e-mail. Chegamos ao final do programa. Agora já é 16h06. Deixar um abraço para todos aqueles que acompanham todos os sábados aqui o programa A Palavra Viva de Deus. E deixar uma boa semana, um bom final de semana e uma boa semana para todos aí. Que Deus sempre esteja protegendo a todos. E principalmente agora o José Roberto, que deve estar em viagem no final do dia aí. Então até sábado que vem, se Deus quiser, vamos estar aqui de volta. E vamos fazer depois rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria e a bênção do nosso profeta. Boa tarde, do Alex. Boa tarde, João Batista. Boa tarde, Ana Maria. Boa tarde, do Daline, dos músicos que tem participando aqui no programa, o pessoal da técnica. Até sábado que vem, se Deus quiser. Então vamos ficar com a oração de Pai Nosso, Ave Maria e a bênção do profeta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, pedimos a eles, a Sagrada Família também, para que essa água seja abençoada, para que possa trazer mais paz para nós, saúde, que precisamos. Como você em sua casa, que você deve estar também com seu copo d'água, com sua imagem, crucifixo, pedindo também pela sua família. Que Deus ouça e abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José. Boa tarde. Pedro, Tiago e João e outros que estavam pescando, Jesus quando viu chamou, eles foram acompanhando. Eram 12 entre todos, apóstolos que foram escolhidos,
pela ganância de um deles, Cristo foi traído. Judas foi o traidor, por 30 moedas e um beijo. Hoje milhões continuam com esse mesmo desejo. Pedro, Tiago e João e outros que estavam pescando, Jesus quando viu chamou, eles foram acompanhando. Eram 12 entre todos, apóstolos que foram escolhidos, pela ganância de um deles, Cristo foi traído. Judas foi o traidor, por 30 moedas e um beijo. Hoje milhões continuam com esse mesmo desejo. Hoje eu sou feliz, hoje eu sou assim, hoje sou alegre pra quem pensa em mim. Hoje eu sou feliz, hoje eu sou assim, hoje sou alegre pra quem pensa em mim. Eu derramo a paz, eu derramo amor, derramo a alegria. Felizes dos que leem, acreditam e divulgam as profecias deste grande livro, a Palavra Viva de Deus, porque serão chamados de filhos da luz.